Olá, meu povo lindo! Na aula de hoje nós veremos a diferença entre sentido conotativo e o sentido denotativo. Vamos aprender, por exemplo, que dependendo do contexto e do objetivo do discurso, as palavras elas vão ter sentidos diferentes. Vamos lá? Vamos ver como é que é isso? Bem, pessoal, hoje nós vamos ver o sentido denotativo e conotativo das palavras, ok? Então, assim, nós vamos aprender na aula de hoje que as palavras elas podem apresentar sentido real e também sentido figurado, dependendo do contexto, dependendo da função que ela quer desempenhar no texto ou que ela desempenha no texto. Tá? Então, nós vimos nas últimas aulas que a palavra ela tem sons diferentes, não é verdade? Nesse momento, nós vamos aprender que as palavras têm sentidos diferentes também, tá? Vai depender muito da função que ela quer executar naquele texto. Vai depender do propósito comunicativo. Então, o sentido denotativo e o sentido conotativo das palavras quer dizer que uma mesma palavra, ela pode ter sentidos diferentes, dependendo do texto. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção no que o texto está querendo passar de mensagem, ok? Então, vamos lá para a gente ver bem direitinho a diferença entre os dois. Vejam só. Sentido denotativo. Sentido denotativo da palavra nada mais é do que o sentido real das palavras, ok? É o sentido do dicionário. Para ficar ainda mais fácil, é só observar, ó. Sentido denotativo. Denotativo começa com a letra D, D de dicionário, ok? Então, vai ser o sentido real, aquele sentido que é aquele significado próprio lá do dicionário, colocado lá no dicionário, ok? Não vai ser um sentido subjetivo, ok? Diferente do sentido conotativo, que o sentido conotativo é o oposto, é o sentido figurado das palavras, ok? É o sentido simbólico, que não é real, ok? Então, quando eu falo, por exemplo, comprei um ramalhete de rosas, ó, ok, sentido denotativo, eu estou falando realmente das rosas que eu comprei. Agora, é diferente quando eu digo minha namorada é uma flor. Ela realmente não é uma flor. Então, eu estou empregando aí a palavra flor no sentido figurado, ou seja, no sentido conotativo, ok? Vamos continuar aqui, vocês vão entender ainda melhor. Vamos lá. Vejam só. Vamos ver de modo geral agora. Vejam. Primeiro, linguagem. O que é a linguagem? A comunicação entre as pessoas, ok? Utilizando uma língua em comum. Então, é a comunicação. Essa comunicação, ela vai poder ser denotativa e conotativa. Denotativa, ela apresenta sentido não figurado. O que seria isso? O sentido real. Sentido real das palavras, ok? Esse sentido das palavras, esse uso de palavras denotativas, a gente vai encontrar bastante em textos não literários, por exemplo, em textos jornalísticos, tá? Diferente da linguagem conotativa, tá? Do sentido denotativo, que vai apresentar um sentido figurado. E é muito comum utilizado em textos literários, justamente porque textos literários, ele puxa a subjetividade, né? Então, o sentido figurado é aquele sentido que não é real, tá? A menina realmente não é uma flor, ela não tá ali, quando você olha para ela, ela tá com as pétalazinhas em volta do rosto. Não, ela não é realmente uma flor. É apenas
né? Uma comparação aí no sentido, utilizando o sentido figurado, no caso, o sentido conotativo, ok? Vamos seguir para a gente entender bem melhor. Vamos lá. Vamos para os exemplos, que nos exemplos vocês irão conseguir entender ainda melhor. Vamos lá. Vejam só. O cachorro da vizinha fugiu essa manhã. Obviamente, sentida é a linguagem, né, denotativa, é um sentido denotativo, ok? Sentido próprio da palavra. Qual é o sentido da palavra? Cachorro, animal, ok? É um cão, né? Bem, então a linguagem aí, né, o sentido aí adquirido na palavra cachorro é o sentido denotativo, é o sentido do dicionário, ok? Vejam esse outro exemplo. Aquele homem é um cachorro. O homem realmente não é um cachorro. Ele passa aqui, né? Ah, meu vizinho é um cachorro. Aí ele passa. Qual? Não, não, né? Aquele homem é um cachorro. Não, o homem não pode ser um cachorro. Porém, nós vamos ter aí um sentido figurado, ok? A gente está utilizando aí a linguagem conotativa. Ficou claro? Acho que sim, né? Eu acho que agora tá dando para entender bem melhor, né? Aí eu coloquei essa tirinha aí, vocês sabem que eu adoro utilizar tirinha. E eu usei essa tirinha aí para vocês entenderem ainda melhor e a gente fechar todo esse assunto aí, que é muito facinho, né? Muito tranquilo, não é verdade? Ó, aí chega o rapaz aqui de paletó e gravata. Isaías, quebra um galho para mim? Claro! Que bom, preciso que... Clac. Vejam só. O homem de gravata, ele utilizou que tipo de sentido aí? Que tipo de linguagem? A conotativa, é isso mesmo, né? Ele utilizou a conotativa, não é verdade? Ele utilizou o sentido figurado. Já o rapaz com a roupinha lilás aí, ele levou para o sentido real, para o sentido denotativo, né? Então percebam, essa expressão aí utilizada por ele, quebrar um galho, né? Quebra um galho para mim. Essa expressão quebrar um galho, ela teria dois sentidos. O rapaz de gravata empregou o sentido conotativo, o sentido figurado. Já o outro utilizou o sentido denotativo, não é verdade? Que foi até por causa disso que criou-se aí o humor na tirinha, né? Bem, então, só para fechar, sentido conotativo, sentido figurado e sentido denotativo, sentido real, ó, denotativo, dicionário, ok? Bem, então vamos praticar. Perceberam que a aula de hoje foi bem tranquilinha, né? Foi bem rápida, né? Fácil a compreensão, não é verdade? Então vejam só, vamos praticar. No fragmento abaixo, o termo ou expressão destacado está empregado em sentido conotativo ou denotativo? 10 segundos, vamos lá? Vai! Pronto? E aí? Percebam que a expressão em destaque é dicionário padrão, tá? Na verdade, o termo aí, dicionário padrão. E aí? Seria conotativa ou denotativa a expressão, essa expressão dentro desse contexto, tá? O fragmento aqui do texto ele diz o seguinte: o dicionário padrão da língua e os dicionários unilingües são os tipos mais comuns de dicionários. Em nossos dias, eles se tornaram um objeto de consumo obrigatório para as nações civilizadas e desenvolvidas. Ok? E aí? Percebam que eles empregaram um sentido aí nessa expressão. Que tipo de sentido foi?
denotativo, né? Ele está falando realmente do dicionário, né? Percebam que eles não estão dando aqui um significado subjetivo. Não, ele está falando realmente do dicionário, ok? Vamos para a segunda questão. Na tirinha abaixo, o termo ou expressão, né? A palavra destacada está empregado em sentido conotativo ou denotativo. E aí? Nós temos aqui outra tirinha, né? No primeiro quadrinho, a mãe, né? Tá com o dedinho assim falando. Às vezes eu tenho a impressão de que a bateria dele não acaba. Perceba que ela tá falando com a amiga, né? E o filho atrás aqui, ó, em um outro ambiente, pulando, brincando lá. E aí? Ele quer saber o sentido de bateria. Vou dar só 5 segundos, porque eu li, né? Então, vamos lá. Vamos lá? Vamos ver? Conotativo, né? Conotativo. Percebam que o menino não tem uma bateria, o menino é um robô, né? Porém, está empregada aí no sentido subjetivo, ou seja, no sentido que não é real, ok? Então, bateria, sentido figurado. Vamos lá. Terceira questão. No fragmento abaixo, o termo ou expressão destacada está empregado em sentido conotativo ou denotativo. Vamos lá? Na verdade, aí nós temos aí a expressão fazer cócegas, né? No raciocínio, aqui, ó, fazer cócega no raciocínio. É essa a expressão aí, que está em destaque, porque ele está um pouquinho mais grosso, mas não ficou tão nítido. Então, por isso que eu estou dizendo, tá? A expressão em destaque é cócegas no raciocínio, fazer cócegas no raciocínio. Vamos lá. Leiam a oração para poder ter a resposta, ok? Vamos lá? Vamos ver a resposta? Qual é o sentido empregado aí? Conotativo também, né? O humorismo é a arte de fazer cócegas no raciocínio dos outros. Aí ele chega na cabeça das pessoas e faz cócega? Não, né? Lógico que não. Então aí está empregado no sentido conotativo, ou seja, no sentido figurado, ok? Bem, pessoal, espero que tenham gostado. Vai ter, obviamente, atividade. Observem aí qual vai ser a atividade. Vai ter atividade no livro, vai ter atividade também online, ok? Olhem aí direitinho o portal que vocês vão encontrar tudinho, ok? Beijos e até a próxima.